Pessoal, uma das propostas práticas de reflexão que está aqui para gente e que eu gostaria de compartilhar com vocês é a ideia de uma das imagens que apareceram aqui no nosso material e que eu queria que vocês me acompanhassem nessa reflexão aqui, que é quando a gente fala sobre Nelson Mandela e sobre o apartheid na África do Sul. É muito interessante a gente perceber que estamos cada vez mais distantes temporalmente desses acontecimentos e que nós não podemos permitir que essa distância temporal, ou seja, o fato de que essas coisas aconteceram há tanto tempo, nos faz perder a memória sobre elas. Então é interessante que você aproveite esse momento que está estudando a descolonização da África para conhecer um pouco mais sobre essa figura tão importante, essa figura tão relevante que é Nelson Mandela, certo? Mandela, essa figura tão relevante para a história da África do Sul, ele tem tudo a ver com a temática de descolonização da África que a gente está estudando nesse momento, porque ele é uma dessas figuras que foi fundamental no processo de organização política contra a forma como as nações imperialistas estavam localizadas nessas nações. No caso da África do Sul, a presença inglesa, a presença britânica era uma presença muito forte, né? Então os britânicos tinham um poder muito significativo dentro da África do Sul, que resultou, entre tantas outras políticas, na política do apartheid. Então seria interessante que você aproveitasse também este momento para anotar no seu caderno. Utilize a ferramenta digital de pesquisa que você tem, pode ser o Google, para trazer alguns questionamentos, algumas informações sobre o apartheid. Mas o apartheid, basicamente, ele pode ser considerado o ápice da política imperialista. Por quê? Os sul-africanos conviviam com a ocupação inglesa, a imposição da presença dos ingleses no seu território, e ainda tiveram que aceitar, né, foram impostos uma lei que segregava a convivência entre brancos e negros no país, ou seja, existiam regras da sociedade para brancos e regras diferentes para negros, inclusive espaços públicos, calçadas, avenidas, é, comércio, espaços públicos em geral, eram segregados por lei para separar brancos e negros, como uma forma, então, dessa presença tão pesada e tão forte que os ingleses tiveram nesse período, certo? E Nelson Mandela, então, é uma figura muito importante nesse processo histórico, porque ele vai dedicar sua vida, praticamente, à causa da luta contra o apartheid. E ele tem alguns momentos diferentes em sua vida, né? A primeira delas é que a sua primeira forma de lutar contra o apartheid foi pela luta armada. Né? Nelson Mandela, no início da sua vida de militante político, ele que pertence, né, a uma linhagem, a um clã familiar importante na África do Sul, ele faz uma opção inicial por uma luta de resistência armada, né? Então ele fazia treinamento de guerrilha e tal. E isso fez com que ele fosse se tornasse perseguido, mas principalmente pelo fato do seu carisma e da sua capacidade de liderança política que ele foi adquirindo ao longo do tempo nesse processo de construção da resistência sul-africana contra os ingleses, certo? Então Nelson Mandela vai ganhando fama e se torna cada vez mais uma ameaça. No período então que ele é preso, ele já vinha abandonando já a ideia da guerrilha, né? Então Mandela já vinha há um tempo no movimento de cada vez mais adotar como prática e como discurso político a ideia da democracia como forma de modificar a vida das pessoas. Então ele tem essa primeira fase onde ele acreditava na resistência armada como forma então de derrotar o apartheid. E é importante a gente entender o contexto, né? Nós estamos falando de uma política de segregação por lei, não é igual no Brasil, que há uma segregação racial. Brancos e negros estão em espaços diferentes por uma questão somente social. Né? Na África do Sul era uma questão jurídica de lei que obrigava então
né? Boa parte da população negra vivia nos guetos, como, por exemplo, o famoso gueto Soweto, que eram lugares muito pobres, né? Era uma divisão de vida social muito pobre. Então, é nesse contexto que surge a resistência armada, é importante dizer isso, tá? E no segundo momento, então, da sua vida, Nelson Mandela, então, faz uma reflexão e adota, então, um outro caminho, um caminho pacifista, da via legal, da via institucional e democrática para chegar ao poder. Só que ele é condenado, obviamente, né, num regime de segregação racial, ele como um homem negro, uma liderança, ele é condenado a mais de 30 anos de cadeia e fica preso durante praticamente 3 décadas numa prisão para presos políticos. Só que ainda assim ele consegue manter, né, a chama do seu sonho acesa, a sua sanidade, a sua saúde. E quando, mesmo estando preso, né, ele segue sendo um líder do movimento contra o apartheid na África do Sul. Quando ele sai, é importante dizer, com o fim do apartheid, ele se torna então a liderança mais relevante no processo das eleições democráticas que a África do Sul teria. Até então, os candidatos negros não podiam concorrer às eleições na África do Sul. Então Mandela concorre na primeira eleição efetivamente livre da África do Sul, já, como eu disse, com um discurso democrático, pacifista, de união nacional. Uma das grandes marcas de Nelson Mandela, é importante vocês entenderem, é que ele adota um discurso também da não revanche. Ele defende a justiça social para a população negra, de eliminar os resquícios de racismo na sociedade sul-africana, acabar com as desigualdades sociais, mas ele evita um discurso revanchista. Mandela assume uma postura de união nacional muito grande, como forma de apaziguar o país, de permitir que o país vivesse uma transição desse regime de apartheid para um regime melhor, e principalmente de desenvolvimento econômico. A África do Sul é uma nação de riquezas muito grandes, de riquezas minerais muito grandes, com potencial. Se vocês observarem hoje, o lugar que a África do Sul ocupa é um lugar de projeção, embora ainda exista muita pobreza e desigualdade no país. Mas a África do Sul é de um potencial econômico muito grande. Então Mandela entendia que para que esse potencial econômico se desdobrasse, ele precisava unir a nação. Então o discurso de Mandela é um discurso pacifista, de união nacional, sem revanchismo contra os brancos. Tá? De direitos à população negra, de acabar com o racismo, sim. Ele não nega o racismo, ele faz a dura crítica ao apartheid e se apresenta como este homem que vai liderar a África do Sul para os novos tempos. Então é uma figura histórica de etapas, né? A etapa da resistência armada, da guerrilha urbana, em que ele acreditava que a luta armada era a solução. Depois ele faz uma reflexão e passa por um caminho pacifista, acreditando nas vias democráticas. Isso é muito comum nesse período histórico, em várias regiões do mundo, né, que pessoas que acreditavam na resistência armada passam para a luta democrática. Vive essas 3 décadas aí na cadeia, onde ele continua sendo esse símbolo da liberdade da África do Sul, principalmente com um discurso muito forte da igualdade racial, da justiça social, da promoção do bem-estar. Mandela era uma figura que tinha como característica muito forte transitar em diferentes camadas, né? Então ele estava junto com o presidente dos Estados Unidos, mas também transitava junto com o presidente de Cuba, Fidel Castro, tinha boas relações com diferentes regimes. Então Mandela adota como linha política de vida ser essa figura que transita acima das diferenças e das ideologias. A gente pode dizer que essa foi uma forma que ele encontrou para conseguir liderar a África do Sul num processo de mudança de algo tão profundo que foi o apartheid, essa política que segregava brancos e negros por meio da lei. Né? Então é um pouco de informações sobre Nelson Mandela que nos ajuda a pensar um pouco das mudanças que o mundo viveu
ao longo das décadas de 60, 70, 80 até 90, quando ele sai e é eleito presidente da África do Sul, certo? Então é isso, pessoal. Conheçam mais sobre essa figura histórica, porque é uma figura histórica que nos ensina um pouco mais sobre a história não só da África, mas como a história contemporânea do mundo e de alguns dos seus principais dilemas que a gente vive até hoje.